Fala, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma palavra de bênção para você hoje. E a palavra de bênção de hoje é o seguinte: nos dias atuais, ainda é necessário a mulher usar véu? Vamos entender o texto bíblico lá de 1 Coríntios 11, à luz da teologia, contextualizando, tá certo? Não vou expressar aqui a minha opinião, é contextualizando aquilo que está lá em 1 Coríntios, somente 1 Coríntios 11. Lá onde Paulo diz que as mulheres devem cobrir a cabeça. Existem duas defesas, duas explicações a respeito do assunto. A primeira é a seguinte, que naquela época existia um templo à deusa grega chamada Afrodite. E que, como forma de culto, as mulheres elas raspavam a cabeça para chamar a atenção e ficavam ali nos portuários, que a cidade de Corinto era uma grande cidade portuária, esperando os homens, né, para que elas pudessem cultuar com forma de sexualidade, que era a deusa do amor, cultuar Afrodite. Então, Paulo, no decorrer do tempo, essas mulheres elas foram, algumas se convertendo, e então Paulo falou ali que essas deviam cobrir a sua cabeça, pois para que não parecesse com essas mulheres que serviam a deusa Afrodite. Por isso ele pede para que as mulheres que cubram a sua cabeça. Essa é uma das explicações teológicas, que devido as mulheres iam se convertendo para que não se parecessem, não fossem identificadas como servas da deusa Afrodite, que cobrissem a sua cabeça. Portanto, a segunda explicação também é que Paulo ele indica as mulheres ali para cobrirem a cabeça, porque a nuca da mulher tinha grande significância. Era como algo que os homens desejavam ali, né? Era como algo que os homens sentiam atração. Hoje, na nossa cultura, nós sentimos atrações pelo corpo da mulher, né? Quando a mulher é avantajada, normalmente o homem sente essa atração. E naquela época, dizem que era a nuca. Portanto, Paulo ele dá essa indicação para que as mulheres ali se cobrissem, ou seja, deixassem, depois que elas se convertessem, né, deixassem o seu cabelo crescer para que não chamasse a atenção dos homens, né, não chamasse, não levasse o homem à tara. Portanto, Paulo dá essas duas, segundo os teólogos, existem essas duas explicações, né. Então, é muito importante a gente contextualizar a Bíblia, a gente trazer para os dias de hoje, né? Não é adaptar ao nosso querer, não. É contextualizar. Como, por exemplo, se eu dizer para você hoje que você é tão importante como o sal, você vai entender que você não tem valor nenhum. Porque o sal hoje custa em média 50, 70 centavos. Mas, quando Jesus falou lá, vós sois como o sal da terra. Naquela época, o sal era de grande importância. O sal lá era tido como algo muito valioso, pois tinha vários serviços para o sal. Inclusive, alguns estudiosos afirmam que o sal foi da onde denominou a palavra salário, pois alguns soldados romanos, se eu não estou enganado, foram pagos com sal. Então, originou-se a palavra salário. Portanto, é muito importante contextualizarmos a Bíblia, buscar o que quer dizer naquela época, o que queria dizer naquela época. Eu ouvi hoje no estudo sobre o Novo Testamento, um irmão falando que uma pregação missionária na África, e ele foi dizer que Jesus era o pão da vida. E então, segundo ele, disse que Deus falou com ele para não dizer que Jesus era o pão da vida, e sim dizer que Jesus era a mandioca da vida. Como assim? Lá na África eles não conheciam o que era pão, mas conheciam muito o que era a mandioca. Então, era da onde eles se sustentavam da mandioca. Portanto, é muito importante a gente contextualizar a Bíblia, trazer para os dias de hoje, entender o contexto para fazer uma interpretação correta das Escrituras. Você não vai encontrar na Bíblia, em momento nenhum, a Bíblia dizendo leia a Bíblia, mas ela diz examinai as Escrituras. Portanto, fica esse ensinamento, mais esse aprendizado para a gente. Se você tem alguma opinião diferente, coloca nos comentários aqui.
tá certo? Vamos compartilhar conhecimento, vamos dividir o conhecimento, tá certo? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Meus queridos, se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve, canal Palavras de Bênção. É um canal que foi criado para dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, para que a gente possa edificar a nossa vida, tá certo? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, curte aí, comenta, compartilha num grupo das igrejas, né? Para que a gente possa abençoar e ser abençoado. Portanto, fica na paz do Senhor Jesus e que Deus sempre te abençoe.